Oi, muito prazer. Eu sou Gelsia Crusco e nesse vídeo eu vou trazer para vocês aquele relato que eu falei, né? De um casal de amigos meus que abriu o relacionamento e não deu certo, né? Eles optaram por abrir o relacionamento, ter um relacionamento aberto e isso não deu certo e o relacionamento acabou, né? O namorado da minha amiga terminou o namoro por conta de não saber lidar, né? Com essa questão do relacionamento aberto. Ele não soube lidar com isso, né? Porque na teoria tudo deu certo, né? Tava tudo combinado entre eles, mas quando foi para a prática, aí o negócio não deu certo e ele acabou com o relacionamento, pôs um ponto final. Eu vou contar esse relato agora para vocês. Bom, esse casal de amigos meus, a gente já se conhece já há muitos anos, né? E eles sempre frequentavam a minha casa, então a gente fazia programas em casa, né? A gente comia pizza, assistia filme, às vezes a gente ia para sorveteria, para o cinema, mas geralmente eles iam muito na minha casa, então muitas das vezes os programas eram feitos em casa mesmo, né? Esses programas de fim de semana era feito na minha casa. Eu gostava muito, sabe, gente? Eu gostava muito porque era um casal que eu tinha muita afinidade, tanto com ela quanto com ele. Então, a gente já tinha amizade já há muitos anos, né? E um dia eles chegaram em mim e falaram sobre relacionamento aberto, né? Que eles estavam pesquisando, estavam vendo como seria um relacionamento aberto. Eles falaram isso para mim e falaram também que eles estavam pensando em abrir o relacionamento. Eu já vi, gente, que isso não ia dar certo, sabe? Eu cheguei a falar, eu falei para os dois, eu falei assim, gente, isso não vai dar certo, porque eu acho muito complicado isso, sabe? Eu via o amor que um tinha para com o outro, né? E eu tinha certeza, gente, que isso não ia dar certo, sabe? Tanto é que eu falei para os dois. Eu falei, gente, isso não vai dar certo, sabe? Deixa isso para lá, porque eu acho que não vai acrescentar, não vai agregar em nada na vida de vocês. Eu falei isso, né? Mas eu acho que na época, quando isso veio, né, para mídia, né, essa coisa de relacionamento aberto, que era mais duradouro, né, que teria mais emoção no casamento, no namoro, eu discordo, sabe, gente? Eu discordo, eu nunca concordei com isso. Como eu já tinha falado no outro vídeo, isso para mim é um tiro no escuro, sabe? Você pode acertar como você pode errar também, né? E eu jamais colocaria o meu relacionamento aberto, sabe? Eu não conseguiria lidar com isso. Eu já admito logo que para mim isso não funciona. Eu vejo também como uma falta de respeito, eu vejo como uma falta de amor, né? Eu acho que quando parte para um relacionamento aberto, é porque não tem mais nada, não tem mais química, não tem tesão, não tem mais interesse, não tem mais nada. Então, é melhor que termine esse relacionamento e vai para cada um para um lado, né? Vai viver a sua vida da maneira que quer, do jeito que quer, sabe? Eu acho assim, sabe, gente? Eu não consigo lidar com isso. Eu já tinha falado isso em outro vídeo, né? Então, eu falei para esse casal de amigos meus, né? Eu falei que isso não ia dar certo, né? Para deixar isso para lá. Mas eu percebia que tinha muita curiosidade da parte deles em querer ver como seria isso, como seria o relacionamento aberto, né? Os dois, eles estavam muito na expectativa que fosse dar certo
e que houvesse um interesse maior de ambas as partes dentro do próprio relacionamento. Só que não foi isso que aconteceu, sabe? E então, quando eles comentaram comigo, eu dei a minha opinião. Eles não pediram, mas eu dei a minha opinião porque eu gostava e gosto dos dois. Eu não queria, né, gente, que tudo acabasse por uma besteira, por uma bobagem, né? Então, eu opinei sim, eu dei a minha opinião, dei o meu ponto de vista, sabe? Eu falei o que eu achava. É, passou uns 10, 15 dias, né? A gente não se viu. E, de repente, eu estava na minha casa, já era uma sexta-feira, né? Eles me ligaram e falou que ia lá em casa para me ver, para conversar, né? Mas eu percebi que alguma coisa ali já tava estranha, sabe? Pela voz da minha amiga, sabe? Eu já percebi ali tristeza, eu senti na hora que alguma coisa não estava bem. Bom, a gente marcamos e eles foram para minha casa. E de fato eu estava certa, né? Chegaram, a gente conversou, a gente bateu um papo, né? E depois eles entraram nessa questão do relacionamento aberto. Eles falaram para mim que eles abriram a relação e abriu a relação e não deu certo, gente. Não deu certo porque essa é a verdade, sabe? Ela estava chateada, estava com vergonha de me contar, mas ele tomou a frente e ele falou, né? Gente, olha, foi assim. é, Nesses 15 dias, eles foram para a prática, né? Depois de combinar tudo na teoria, foram para a prática. Ele saiu com uma outra garota e quando chegou a vez dela, que ela saiu com outro garoto, ele não suportou, ele não soube lidar com isso, ele ficou com muitos ciúmes e foi bastante complicado, difícil, e ele acabou com a relação, pôs um ponto final. Terminou o relacionamento por causa disso, né? Foi abrir a relação para ver se a coisa fluiu bem até demais, que até chegou no final, né? Acabou de vez com o relacionamento. Olha, gente, é por isso que eu falo para vocês, né? Eu acho que quando se tá bem, sabe, num relacionamento, pra quê, né? Pra quê procurar problema? Pra quê procurar estragar tudo, sabe? Eu fiquei muito triste com isso, porque o que aconteceu com esse casal de amigos meus foi isso que aconteceu. Eles procuraram o fim do relacionamento, né? Abrindo a relação. Eu fiquei muito triste com isso, sabe? Para minha amiga foi difícil isso também, ela lidar com essa questão, né, do namorado dela sair com outra mulher e tudo, e ela sair com outro homem. Ele não conseguiu lidar bem com isso, ele terminou com ela, né? Ela conseguiu até, apesar de muito sofrimento, ela conseguiu passar por cima e colocar na cabeça, entender que a relação tinha sido combinada entre os dois, abrir o relacionamento. Então ela tinha isso em mente, embora sendo muito difícil, sabe, de lidar e aceitar, mas ela levou isso adiante, ela aceitou e ela procurou lidar isso de uma forma mais leve. Agora foi diferente dele, né? Cada um teve uma reação. Ele não conseguiu entender, ele não conseguiu levar isso para frente e ele acabou com o relacionamento. Ele pôs um ponto final na relação. Eu fiquei muito triste com isso porque eu, eu gostava muito dos dois, né? A gente estava sempre junto, nós três. Eu fiquei bastante arrasada por ela, por ele, sabe? E eles chegaram a falar para mim depois que eles haviam se arrependido, deveriam ter escutado o que eu tinha falado, né? Quando eu falei que aquilo não ia dar certo, né? Eles falaram que se arrependeram de não
ter me escutado, sabe? E ficou aí essa experiência, né? Desagradável para eles, para mim, né? Eu fiquei muito triste com o final do relacionamento dos dois. E, e é isso, gente. Eu não tenho mais o que falar, sabe? É lamentar, né? Pelo que aconteceu. Lamentar porque não tem o que fazer, né? Eu acho que numa relação, quando tem um tipo de abalo como esse, eu acho muito, mas muito difícil, sabe? O negócio ir para frente, na minha opinião, sabe? Eu vejo como um grande empecilho aí. Quando uma coisa dessa acontece, não adianta querer tentar consertar, porque não dá certo, não vai, gente. É a mesma coisa que traição, né? É, todos os casos que envolvem traição, a pessoa que perdoou, na verdade nunca perdoou, né? Sempre ficou aquela mágoa, o relacionamento nunca mais foi o mesmo, sabe? Então por isso que eu falo, eu acho que mesmo que os dois voltem, fiquem juntos, nunca mais vai ser do mesmo jeito que era antes, no meu ponto de vista, porque teve aí um grande abalo, né, emocional, um abalo no relacionamento. Eu não sei, sabe, gente, pode ser que esteja enganada no que eu esteja dizendo, mas eu sempre vi isso, sabe? Eu acho que quando você está bem num relacionamento, tem uma traição, ou acontece um caso assim como esse que aconteceu desses amigos meus, de abrir o relacionamento e um dos parceiros não sabia aceitar e terminar e depois voltar, não dá certo, gente. Não dá certo porque perde a confiança, embora a relação é aberta, né? Eu acho que não tem nada a ver com confiança. Mas eu digo assim, no relacionamento aberto, aprovado pelos dois, uma vez que separou por conta de ciúmes, voltar não dá certo, sabe? É isso que eu queria dizer. Eu acho que não dá certo porque já rolou ciúmes e depois eu não sei o que passa na cabeça de cada um, sabe? Eu só sei de uma coisa, não dá certo, não dá certo e é melhor terminar de vez, sabe? É o que eu acho, porque é o que eu vi que aconteceu com um casal de amigos meus, né? Por mais que eles quisessem voltar hoje, não dá certo, não dá mais certo, gente. É melhor mesmo cada um ir para um lado, sabe? E é isso. Então, esse foi o relato, né? Desse casal de amigos meus que abriu o relacionamento, não deu certo e chegou no final, infelizmente. É triste, né, falar isso. Eu sinto saudade, sabe, deles na minha casa, dos nossos programas de fim de semana. Era um casal muito alegre, sabe? A gente tinha muita sintonia. Eu fiquei muito triste, eu sinto a falta deles, né? Daquela alegria contagiante na minha casa, na minha vida. Eu sinto a falta disso da parte dos dois, né? Mas eu entendo que hoje em dia a realidade é outra. Isso tudo ficou no passado e que me resta apenas boas lembranças, né? De um relacionamento que era lindo, maravilhoso, tinha tudo para dar certo e tudo deu errado a partir do momento que decidiram abrir a relação, abrir o relacionamento e infelizmente chegou ao final. Ai, gente, é triste, mas fazer o quê, né? Bola para frente, né? Uma vez que já errou, não tem como voltar atrás. Vamos seguir para frente. Beijo.